Coloca aí o nosso momento surpresa, por favor. Eu uso muito esse trajeto para fugir do trânsito do Rio de Janeiro. E quem passa por aqui não faz ideia de que esse cenário fez parte dos primeiros contatos dos chineses no Brasil. Esse coreto em forma de pagode japonês foi feito em 1903 durante o governo Pereira Passos. O cara que resolveu botar um monte de coisa abaixo e dar uma nova cara à cidade do Rio de Janeiro. Portanto, essa construção aqui foi uma singela homenagem aos imigrantes chineses que vieram para o Rio de Janeiro graças a uma ideia mirabolante de Dom João VI. O chá era muito consumido na época e a China lucrava demais com isso. Dom João VI resolveu importar esses chineses para que plantassem chá aqui no Rio de Janeiro para vender para todo o Brasil, além de outros países também. Historiadores dizem que lá para 1810 chegaram aos portos do Rio de Janeiro entre 200 e 500 xing-lings. Olha, só uma maneira fofa de falar, tá? Pelo amor de Deus. Mas o plano de Dom João VI ia muito mais além. O cara queria importar mais de 1 milhão de chineses. Acontece que os planos de Dom João VI foram por água abaixo. As plantações de chá que tinham aqui no Jardim Botânico, na Ilha do Governador e na Fazenda Imperial de Santa Cruz simplesmente fracassaram. Parece que o povo não gostou nem um pouco do sabor do chá brasileiro, né? E não gostou mesmo. O pintor alemão Johann Moritz Rugendas, que chegou aqui no Brasil em 1821, descreveu o sabor do chá como um amargo feito terra. Nessa tela, o Rugendas mostra o trabalho dos chineses nas plantações do Jardim Botânico. Além do sabor, outros problemas ajudaram o projeto a naufragar. Historiadores dizem que os chineses que trouxeram para cá foram colocados em condições de trabalho de semi-escravidão. Tinha chinês que era maltratado, fugia de plantação e o maluco ia atrás. De cavalo e cachorro atrás do cara. Os chineses tinham experiência na plantação de chá verde, que é o que se consumia na China, diferente do chá preto, que era o que plantavam aqui. Tem relato que diz que tinha até presidiário trazido da China para vir para cá como agricultor. Ou seja, tu compra um negócio da China, demora um tempão para chegar, e quando chega, é errado. Parece que já aconteceu comigo naquele site de compra. Como é que é o nome mesmo? Daí então, com o fracasso do chá, os chineses acabaram se espalhando pela cidade toda. Teve China trabalhando em plantações, teve China vendedor de rua, teve China trabalhando até em casas de ópio. Muitos desses chineses vinham pra cá pra usar ópio. Os caras ficavam aqui sentados, só admirando a paisagem, doidões, com olhinho de chinês. Portanto, poderia-se dizer que essa aqui foi a primeira boca de fumo do Rio de Janeiro? Olha, eu não sei, mas com uma paisagem dessa, amigo, eu acho muito provável. Gostou do episódio? Então se inscreva nesse canal, deixa... Obrigada, Ingrid. Você pode, por favor, soar o sino? Uma saudação, por favor, ao pavilhão. Obrigada, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje temos uma palestra com o companheiro aí, o Marcelo, a respeito de um tema diferente, inusitado, pelo menos curioso. Gostaria de chamar à tribuna virtual nosso companheiro Cândido, que irá fazer protocolo da noite. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, o companheiro associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, Cândido, que acumula a Comissão do Desenvolvimento Quadro Associativo do referido clube. Neste dia 21, tá? Agradecemos a todos os presentes na palestra do nosso querido Marcelo Carneiro, uma pessoa extremamente alibada e envolvida com o tema que vai seguir, de maneiras que aproveito para anunciar que essa semana, no dia 24, comemoramos o Dia Internacional da Cultura, tá? Internacional, como também comemoramos hoje o Dia das Letras no Rio de Janeiro. E, além disso, no dia 24, nós estamos comemorando o Dia do Ranceniano. Daí, esta faixa roxa, que é em função do janeiro para tratamento dos rancenianos. Okay?
Com a palavra, a nossa querida presidente Patrícia. Obrigada, Cândido. Eu convido agora a companheira Dilma para fazer a leitura da oração ecumênica do clube. Dilma. Boa noite a todos. Oi, está ouvindo? Sim, sim. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Dilma Mendes, do Espírito Santo, associada representativa do Rotary Clube Vesper Satélite, Rio de Janeiro, advogada e pedagoga. Passo a fazer a oração. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração alguma, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar reconhecimento. Senhor, que todos nós, membros deste clube, sejamos pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta é estar no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Com a palavra, a nossa presidente Patrícia Magluta. Muito obrigada, Dilma. Patrícia, hoje é Dia Internacional da Religião também, viu? Tá, um bom motivo para a gente Acaba depois da agradecer. oração, eu só falei por causa acabou de fazer a coisa para lembrar que hoje é o Dia Internacional da Religião. Então, vou aproveitar e vou agradecer aos companheiros que, de ontem para hoje, quando chamados a cooperar com o bingo da Fundação Rotária, agradeço a todos aqueles que aceitaram emparcerar com esse projeto da Fundação Rotária, um bingo que vai se realizar no dia 25 de fevereiro. Eu estou com a cartela do bingo de todos aqueles que participaram, depois eu vou passar, para que no dia 25, às 5 horas da tarde, pela plataforma Zoom, né? Acredito que seja pela plataforma Zoom, né, Pedro? Vai ser pela plataforma Zoom? Sim, vai ser pela plataforma Zoom, só que é dia 22 de fevereiro, tá? Eu falei... Dia 25. Ah, perdão, 22 de fevereiro. Isso. Então, aqueles companheiros que no dia não puderem estar para acompanhar o bingo, é só me avisar que a gente cuida da cartela dele para ele ganhando, ele ser agraciado. E aqueles companheiros do clube, amigos do clube que porventura queiram participar também do bingo, tá? É só falar comigo que a gente providencia. O valor da cartela é de R$50, né, para a Fundação, vai direto para a Fundação Rotária, e são inúmeros prêmios, são vários prêmios, tá? Então, aqueles companheiros que queiram participar, é só me avisar. Então, vamos passar agora a nossa palestra. Eu vou convidar o Cândido para fazer a apresentação do Marcelo. Peraí, só um minutinho. Antes... Na próxima terça-feira, dia 28, nós faremos uma reunião presencial, tá? Será lá no Germânia, às 7 horas da noite. É um companheirismo para nós nos encontrarmos. Quem quiser vir, está mais do que convidado, será muito bem-vindo, tá bom? No próximo dia 28 de fevereiro, no Clube Germânia. 7 horas da noite, tá bom? Então, agora eu passo a palavra ao companheiro Cândido, que eu não sei onde ele está, eu não estou vendo. Ei. Tá aí, Cândido, para fazer a apresentação do nosso palestrante. Variando a noite de hoje,
Inicialmente, gostaria de agradecer a todas as autoridades rotárias presentes, o governador Pedro Durão, o governador Cláudio Zinger, tá? Ao nosso governador assistente, companheiro Isoton, do Rotary Clube Sernambetiba, e presidentes presentes, que nos honram muito, demais amigos e companheiros do Rotary Clube Vesper. Hoje, antes de falar sobre o nosso palestrante, a Secretaria informa que vivemos hoje um dia especial, que é o alinhamento planetário entre os planetas Marte, Júpiter, Netuno, Vênus e Urano. É um alinhamento que ocorre de 466 anos, é raríssimo, e nessa madrugada todos poderão ver no céu com muita clareza esse alinhamento, sendo que o planeta mais brilhante é Vênus, tendo ao seu lado Urano, que vai estar ao lado de Vênus. Será visto depois do Sol, melhor de 22 às 3 horas da manhã. Hoje é o dia de Santo Inês, que sacrificou sua vida com 13 anos como mártir da fé cristã. Nasceu numa nobre família romana e, por defender a fé cristã, foi assassinada. Dia 21, hoje, é dia do profissional de letras. Como nossa Patrícia falou, estamos em curso com esse bingo e temos a nossa companheira diva, que é a grande rainha que faz com que esse tipo de trabalho fortaleça as colunas da Fundação Rotária. Parabéns, companheira Diva Esteves. Tá? O nosso palestrante, conforme vocês sabem, ele é um grande entusiasta em pesquisa de arqueologia e um professor de teologia e de hebraico básico, especializado em estudar povos da antiguidade e suas místicas. Pertence ao Gorge, Grande Oriente do Rio de Janeiro, sendo delegado do grão-mestrado do Gorge, na área de Leopoldina, num total de 25 lojas sob sua jurisdição. É delegado litúrgico do rito brasileiro para o estado do Rio de Janeiro. O Rotary é presidido por Stephanie Urquick, do Rotary Club McMurray, do distrito 4.440, na Pensilvânia. Temos como diretor internacional Luiz Vasconcelos, do Rotary Club Fortaleza Lagadiço, distrito 4.490, Fortaleza, Ceará. E a nossa governadora distrital, Alcione Maria, do Rotary Club Pindamonhangaba, do distrito 4.571, e nossa poderosa presidente Patrícia Magluta, sempre à frente de trabalhos maravilhosos, levantando o Vesper e suas bandeiras. Hoje tivemos a visita da governadora Alcione Maria no Rotary Club Nova Iguaçu Leste, por volta das 12h30. No Rotary Club Tijuca, às 20 horas, teremos concomitante a palestra de Matilde Carone Sblat Conte, presidente da Elos Club International. A defesa da língua portuguesa é o tema, e as academias de letras, o Elos Club e o Cenáculo Fluminense, considerando hoje o Dia Internacional das Letras. No Rotary Club Barra da Tijuca, às 20 horas, teremos uma dinâmica interna, que o Vesper já fez algumas vezes, com novos associados do tipo Quem Sou Eu? E fica aqui o convite para aumentar a nossa família rotária. Mesmo não tendo tempo ou proximidade, ou possibilidade de estar com frequência, nos fortaleça com sua energia, tá? E bons fluidos. O Vesper está sempre na vanguarda de bons trabalhos humanitários, sempre na luta. Tá? Convido, então, a nossa presidente Patrícia Magluta a convidar Marcelo à tribuna virtual. Com a palavra, presidente Patrícia Magluta. Obrigada, companheiro Cândido. Eu só preciso fazer uma correção, porque a visita oficial da governadora Alcione ao Nova Iguaçu Leste será amanhã, e não hoje. Tá? Então, caso alguém se interesse em ir, vamos disponibilizar lá no grupo o convite para as pessoas saberem o endereço correto. Obrigado, presidente. Marcelo, fique à vontade. O Rotary Club está aberto à sua apresentação. São 8 horas e 15 minutos. Eu gostaria de anunciar a todos que mantenham o seu telefone em vibracall. As perguntas serão feitas ao final da reunião,
deixando o professor Marcelo discursar. Professor Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Rotary, Vesper, muito obrigado aí pelo convite, feito aí pelo nosso irmão Cândido. Também agradecimentos aí à Patrícia, né? Patrícia Maguta, a presidente do Rotary, que vem desempenhando aí um papel formidável à frente dos trabalhos sociais. E eu entrei cedo no grupo e, como sempre, né, fui bem recebido aí pela nossa diretora de eventos, sempre muito simpática, sempre muito solícita. A palestra de hoje fala sobre o tema Tecnologia e Ciência Avançada nos Povos da Antiguidade. Como? Bom, eu desenvolvi essa palestra alguns anos atrás, quando eu me recordei de um livro que eu já tinha lido uma vez, 14 ou 15 anos, não recordo, um livro do meu pai, e depois de mais idade, li outras vezes. Tem até uma edição aqui, mais recente, um best-seller, ver se dá para todos verem aí. Então eu peguei 3 páginas desse livro, reli, e fiz um esboço do assunto e alguns enxertos para ficar mais fácil a compreensão. O que a gente vem trazendo aqui? A gente vem trazendo uma ideia de que tudo isso que a gente pensa, o que a gente foi formado, tanto na base da escola, na base acadêmica, na base religiosa, na base de família, na base filosófica, houveram alguns equívocos, né, na nossa criação, e ficamos à parte de algumas coisas que são muito claras quando começamos a refletir sobre os assuntos. Eu vou começar com o tema, eu ia pedir para vocês prestassem muita atenção nessa leitura, porque é um tema denso, e eu vou procurar trabalhar com o fundo, né, o pano de fundo da cultura média de cada um, ou seja, eu vou procurar entrar dentro desse pano de fundo para a gente tentar desenvolver esse assunto. Então, prestar atenção na leitura, porque algumas palavras são um pouco mais difíceis, alguns termos a gente vai tentar ajustar, tá bom? Vamos começar, então. Eu acho que tem algum telefone ligado, ou microfone ligado. Bom, tecnologia e ciência avançada nos povos da antiguidade. Como? Muitos hoje acham impossível isso, né, que a gente tem um tal do celular, que parece que resolve tudo, mas como conseguiram fazer tantas coisas no passado, como conseguiram ter tanta inteligência, se a história diz que nessa determinada época éramos caçadores-coletores, completamente ignorantes e analfabetos. O que será que eu vou trazer hoje? Vamos lá. Bem, podemos notar que na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Já os pele vermelhas, mais antigos, têm notícias de um pássaro-trovão, que lhes trouxe o fogo e os frutos. Vários ensinamentos e conhecimentos, aí, técnicas de plantio, como arar o solo, forja e outras coisas mais. E isso também está escrito no Popol Vuh. Aí vocês vão perguntar, Marcelo, o que é Popol Vuh? O Popol Vuh fala sobre a lenda dos deuses e é um livro. Popol Vuh, né? Popol, pop, comunidade ou conselho, e Vuh, livro, ou seja, livro do conselho, livro da comunidade. É como se fosse, para esses povos, é como se fosse, para o povo maia, é como se fosse o Quebra-Negaste para o povo africano, ou seja, o livro sagrado da África, Quebra-Negaste, e para os maias seria o Popol Vuh. Bom, já na lenda maia, o Popol Vuh nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, tipo o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Aí, sobre a face redonda da Terra, a gente tem algo interessante a dizer, que a Bíblia, em 740 a.C., escrita pelo profeta Isaías, ou por alguém, né, denominado por ele, no livro de Isaías 40:22, ele fala que há um, falando sobre o Criador, sobre o Eterno, há um que mora sobre o círculo da Terra, sobre a circunferência da Terra. Isso foi escrito há 2.765 anos atrás. Na Bíblia já se sabia que a Terra era redonda, e foi ser descoberta há pouco tempo aí, né? Na era medieval foi se constatar, muita gente morreu por fazer essa afirmação, mas no Popol Vuh e nos livros antigos, de civilizações antigas, já se sabia que o planeta era redondo.
Por que os esquimós falam em sua cultura sobre os pássaros metálicos? O que será que eles viram? Por que os índios pele vermelha se referem aos pássaros de trovão ou que fazem barulho como o trovão? Como e de onde os antepassados dos maias poderiam saber que a Terra é redonda? Como isso? Né? Anterior até a própria Bíblia, de repente. Os maias eram inteligentes e possuíam uma cultura elevadíssima. Legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também muitas fórmulas matemáticas, computações incríveis. Olha o termo, computações. Por exemplo, eles sabiam que o ano em Vênus, ou seja, o ano do planeta Vênus, que vai estar hoje, né, na conjunção planetária, era de 584 dias. Eles sabiam isso com exatidão. E avaliavam a duração do ano terrestre, isso tudo por observação, tá? Em 365 dias, 24 minutos e 20 segundos. Eles tinham essa conta. Bom, o cálculo exato, né, pelo relógio atômico, hoje em dia, o cálculo exato seria 365, 24 e 22. Eles erraram por 2 décimos. Você vê que isso é espantoso. Acho que tem um microfone ligado aí. Os maias deixaram muitos cálculos que avançavam a 64 milhões à frente. 64 milhões de anos à frente. É um troço inimaginável para nós que não duramos nem 90, 80, em muitos dos casos. Então, 64 milhões de anos à frente. Por que fariam cálculos assim? Se eram caçadores-coletores, se eram analfabetos, se não tinham escrita, se eram atrasados? Por que fariam cálculos dessa magnitude? A coisa piora. Porém, há inscrições que ocupam de tabelas que provavelmente atinjam a 400 milhões de anos. Como eles teriam essas tabelas para alcançar 400 milhões de anos? Qual era a perspectiva deles em querer saber 400 milhões de anos à frente da própria época? Eu não sei nem o meu dia de amanhã. Então, qual era a pretensão dos maias em estudar esse tipo de matemática tão profundamente? A famosa equação de Vênus poderia muito plausivelmente ter sido calculada por um cérebro eletrônico ou algo similar. O difícil aí, evidentemente, é acreditar que foi uma fórmula feita por um povo que era semi-selvagem e analfabeto. A fórmula de Vênus, que foi desenvolvida pelos maias, parte do seguinte pressuposto. Ele tem o Tzolk'in, que eu vou explicar. O que é o Tzolk'in? O Tzolk'in é um período de tempo de 260 dias no ano terrestre, que é de 365 dias. E o de Vênus, 584 dias. Então eles pegam o Tzolk'in, que é uma forma de contar o tempo dos maias, com o ano terrestre e com o ano de Vênus. Eles fazem esse cálculo matemático. Vou explicar. Nesses números se oculta uma possibilidade divisória assombrosa, chega a ser assustador, pois 365 pode ser dividido 73 vezes e por 584, 8 vezes. Aí eu pergunto como eles sabiam disso, usando por base uma tabela, uma unidade de medida de tempo, chamada Tzolk'in, de 260 dias. Como eles poderiam fazer os cálculos dos dias da Terra, do dia de Vênus, e como eles poderiam ter esse entendimento? Vamos mais à frente. Agora eu vou citar a fórmula, como ela é inscrita em pedras, né? E como ela foi talhada pelos maias. A fórmula incrível apresenta-se assim. Lua é igual a 20 vezes 13 vezes 2 vezes 73, que é igual, aí vem o Tzolk'in, né? 260 vezes 2 vezes 73, que dá 37.960 dias. Fixem essa data. Estou falando da Lua. 37.960 dias. Ainda sobre essa fórmula, eles falam agora do Sol, que é 8 vezes 13 vezes 2 vezes 73, que é igual a 104 vezes 5 vezes 73, que dá exatos 37.960 dias. Vamos passar para Vênus, por isso que o nome é fórmula de Vênus. Vênus é igual a 0,5 vezes 13 vezes 2 vezes 73, que é igual a 65 vezes 8 vezes 73, que incrivelmente também é igual a 37.960 dias. Mas, Marcelo, o que são 37.960 dias? Vou explicar. Bom,
Depois de 37.960 dias, coincide todos os ciclos. A mitologia maia afirma que Deus se reuniu na grande praça de repouso e toda cidade maia, ou toda aldeia, tem uma grande praça. A gente pode ver nos desenhos aí, né? E depois se seguindo por astecas e outros povos, que todo povo antigo, todo povo do passado, tinha sempre um centro, e esse centro era vazio, era uma grande praça vazia, e imagino, para o povo, para suas festividades ou para a sua adoração. E sempre nessas praças, uma de frente para a outra, temos sempre uma pirâmide, ou um prédio, ou um arco, ou um monólito erigido ao sol, o outro erigido à lua. E sempre nessa praça temos um prédio do reino, ou um prédio do rei, do imperador, ou um prédio administrativo. Essa disposição maia tem sido notada em vários outros povos. Ou seja, nós temos assim, podemos afirmar, né, com toda certeza que não é uma... Sumiu aqui o meu vídeo, meu Deus. Não é uma coincidência, não tem como ser uma coincidência. Voltou o vídeo. Não tem como ser uma coincidência. Os povos pré-incaicos, em suas lendas religiosas, dizem que as estrelas, ou seja, que eles vieram das estrelas, que eles são habitados das estrelas, que tinham seres nas estrelas, e esses povos pré-incaicos chamavam esses seres de deuses, e que eles desciam até eles vindo da constelação das Pleiades, e eles são muito claros nisso. Eu estou falando dos maias, mas isso por todo mundo conhecido, todos os povos na mais remota Índia, nos cantos da África, dentro do próprio Amazonas, de todos os lugares que vocês possam imaginar, povos antigos, sociedades antigas milenares afirmam que os deuses vieram das Pleiades. Muita coincidência, né, para desconsiderar. Os textos em cuneiforme, tanto dos assírios, medo-persas, sumérios, babilônicos e também dos egípcios, oferecem a mesma imagem, a mesma narrativa, a mesma história sobre os ditos deuses, ou seres que vinham das estrelas, e para elas também voltaram. Assim, esses seres andavam em naves de fogo, ou barcos do céu. Esses seres, ou deuses, possuíam armas devastadoras e misteriosas, e ainda eles prometiam a alguns poucos homens, os escolhidos, a imortalidade e o conhecimento de diversas coisas. Aí a gente fala de astronomia, astrologia, forja, para as mulheres, né, pintura dos olhos, da sobrancelha, embelezamento, né, da face. Também mostra que esses deuses trouxeram técnicas de plantio, como eu já falei, sobre como arar o solo. Você vê que deu um salto quântico. Dizem que éramos caçadores-coletores, mas se a gente for ver, a gente dá um salto quântico. Daqui a pouco se inventa o tacape, daqui a pouco se inventa uma lança, uma flecha, chegamos à arma de fogo e já estamos até viajando para outros planetas. Então a gente teve um salto muito grande em poucos anos, em poucos séculos. E como eu não acredito que nada é por acaso, alguém sempre ensina alguém. Alguém aprende com alguém, alguém estuda com alguém. No caso desses povos, alguém ensinou. É completamente compreensível que povos antigos, assim, largassem as rédeas à imaginação para descrever maravilhosamente a glória dessas aparições incompreensíveis na época. Bom, aceito tudo isso, mas ainda fica muita coisa por explicar, não é verdade? Então, mesmo que a gente leve para o campo das ideias, não, mas, de repente, ainda fica muita lacuna, muita coisa por explicar. Vamos agora para os livros indianos, ver se a gente consegue entender. De onde, por exemplo, o cronista, ou seja, aquele que colocou, né, que escreveu por acento, do Mahabharata, que é um livro hindu muito antigo, poderia ter sabido da possibilidade de existir uma arma capaz de punir uma região inteira, com 12 mil anos de seca? De onde o camarada tira isso? Da cabeça, da história, tipo Monteiro Lobato, Forrest Gump, o cara tirou isso da cabeça dele, e escreveu isso aqui, tá bom. Vejamos, que seria bastante poderosa para matar fetos ainda no ventre, antes de nascer. Essa mesma arma, né, que ele fala nesse poema, é um poema antigo, épico, aí, da Índia antiga, o Mahabharata é bem mais volumoso do que a própria Bíblia, ou seja, é bem mais grosso do que a própria Bíblia. E no seu núcleo tem a idade de, no mínimo, 5 mil anos, na sua parte central. Isso numa estimativa bem prudente. Sabemos também que foi compilado de outros livros e outros textos mais antigos, o que dá um número de anos indeterminado a partir de 5 mil anos para trás.
Bom, tendo presente, né, o espírito, os muitos vastos conhecimentos da época em que vivemos, aí nós ficamos assim pensativos. Como será que eles conseguiram idealizar tudo isso, ou escrever, ou mentalizaram, ou, sei lá, sonharam com isso e acordaram escrevendo uma coisa dessa? Mal podemos admirar-nos ainda quanto o Ramayana, que é um outro livro hindu. Ficamos sabendo que as vimanas, né, depois eu vou explicar o que são vimanas, isso é máquinas voadoras por meio de Mercúrio, conforme está transcrito, e com forte vento propulsor, teriam navegado a grandes alturas. As vimanas podiam facilmente vencer distâncias infinitas, mover-se rapidamente em todas as direções e sentidos, em velocidades inacreditáveis. Veículos espaciais e especiais, com uma ótima dirigibilidade, que faria inveja, né, até os nossos transportes mais modernos e atuais. Essa citação, isso colocado por escrito a primeira vez em inglês, ela é baseada na tradução de N. Dutt, um historiador que visitou a Índia e teve acesso a esses documentos. Isso foi feito em 1891. Então ainda era anterior às chamadas fake news de hoje. Os vimanas eram veículos voadores usados para transportar as criaturas ou entidades divinas, os seres que vinham, desciam, vinham das estrelas, e também chamados de deuses, né? Ou pela incompreensão das pessoas que tiveram o avistamento, ou por sei lá o quê, mas chamavam-se também de deuses esses seres. Bom, por ordem de Raman, que era um deus, ou semideus, e também conhecido como um líder religioso, um imperador, aí varia muito, né, de tópico para tópico. Então diz que Raman, por ordem dele, o carro maravilhoso subiu um enorme estrondo, ou seja, a carruagem que ele estava, o barco, o navio, subiu um enorme estrondo para uma montanha de nuvens. Quando vemos um lançamento de um foguete no Cabo Canaveral, na Flórida, temos um estampido, né, uma explosão muito grande, sobe rapidamente e no chão, aquela fumaça toda parece uma densa nuvem. Então a pessoa que viu determinada aparição relatou dessa forma. E é dessa forma que vemos hoje Elon Musk botando foguete para cima e para baixo. Não é isso? É bem desse estilo aqui. Mas a pessoa ia inventar isso? Será que a pessoa ia inventar uma história dessa tão absurda se não tivesse visto alguma coisa que fizesse algum sentido para ela? Bom, não querendo passar por cima do fato de que, novamente, um cronista não só alude a um objeto voador, mas também ele menciona um possante estrondo e um enorme barulho, então esse já é outro texto mais barata. Será que chute da cabeça da pessoa? Então Bima, outro deus, ou outro semideus, voou com sua vimana num raio imenso, que tinha o clarão do sol, e cujo ruído era como o trovejar de um temporal, na visão de quem estava vendo essa aparição ou esse acontecimento na época. Isso foi transcrito para o inglês por Sir Roy, também um pesquisador, em 1889. Bom, sabemos que a própria imaginação, ela necessita de pontos de partida. Até para se mentir, para se construir uma mentira, se construir uma falácia, ou uma fake, como chamamos hoje, você precisa de um ponto de partida. Nesse caso, se pressupõe uma concepção de foguete e também do conhecimento de tal veículo, né? Seria capaz de cavalgar sobre um raio e causar um trovão assustador. Como isso, um trovão assustador? Mais uma vez, nos vem à nossa mente a explosão de uma propulsão a jato. Não querendo, né, supervalorizar a matéria, mas é o quê? Né? O que seria, assim, na concepção? No final, vocês podem perguntar. No primeiro livro do Mahabharata, revela-se a história íntima de uma... isso é muito interessante, de uma solteira chamada Kunti. Até aí, uma história tranquila, como toda a história contada, né, em culturas, como sendo, pode ser um fato, pode não ser, pode ser uma história, pode ser um invencionismo, mas vamos ler a história. Que não só recebeu a visita do Deus Sol, Kunti recebeu a visita do Deus Sol, mas em seguida também teve um filho, que teria sido radiante como um astro-rei, ou seja, o próprio Sol. Como Kunti já então temia a vergonha, ela deitou a criança numa cestinha de junco, uma cestinha de palha. Deitou a criança numa cestinha de junco, abandonando-a num rio, onde ela sabia que
algumas pessoas de posse e filhas de governantes se banhavam ali naquele momento. Ela deitou a criança ali. Até aí, tudo bem, né? Essa é realmente uma história pouco digna de ser mencionada aqui num tema tão denso. Se não fosse um pequeno detalhe, a grande quantidade de semelhanças, e isso ainda, né, mais evidente com a história de Moisés. Em Êxodo 2, do 1 ao 9, é justamente a mesma história. E que a criança tinha a face que resplandecia. No livro de Enoque fala também da face de Moisés que brilhava. Então, eu, assim, no meu entendimento, é muita coincidência para me tratar como coincidência. Para mim, duas coincidências, para mim eu já ligo um fato, uma linha direta. Um montão delas, para mim, já é incontestável. Aí eu te digo, faço essa brincadeira ao vivo, Tostine vende mais porque está sempre fresquinha, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Qual será o segredo de Tostines? Quem copiou quem? Um livro com mais de 5.000 anos ou um com 2.000 e poucos anos? Quem copiou a história de quem? O próprio Chacrinha, né? Grande na televisão brasileira, fala que nada se cria, né? Tudo se copia. Quem copiou a história de quem? Fica essa reflexão. Não estou sugerindo nada. E sempre na história da humanidade surge referência à fecundação de seres humanos pelos deuses. As semelhanças entre Gilgamesh e Arjuna. Gilgamesh, vocês conhecem a epopeia de Gilgamesh, também bem mais antiga que a Bíblia, e Arjuna é um herói, é tipo um herói das histórias de hindus, antigas hindus, tanto do Tibete quanto da Índia ocidental. Um herói do Mahabharata, ou seja, Arjuna, que empreende uma longínqua viagem para procurar os deuses, e deles conseguir armas. Esse era o intuito de Arjuna. Conseguir a arma dos deuses. Por que ele queria isso? Porque sabia que eles tinham, né? E quando Arjuna, após enfrentar muitos perigos, acha os deuses, ele encontra até Indra. Quem é Indra? É um outro deus. O Senhor dos Céus, hindu, né? Em sua pessoa. E ao lado dele sua esposa, Sashi, também uma deusa. Ambos, porém, não encontram o valente Arjuna em lugares ou circunstâncias indefiníveis. O livro transcreve tudo, com muito detalhe. Dá uma suprimida, senão ninguém aguenta. Não encontram ele num carro de combate celestial e o convidam a viajar com eles para o céu. Segundo o cronista do Mahabharata, conta essa história. É uma historinha, parece muito ficção, né, se não fosse a quantidade de detalhes. Isso é que intriga. E os pormenores dessas máquinas. No Mahabharata, acha-se indicações numéricas tão precisas que se fica com a impressão de que o autor teve um precioso conhecimento daquilo que escreveu, sabia exatamente o que estava falando. Descreveu, cheio de horror, uma arma que podia matar todos os guerreiros que usassem metal, ou que possuíssem metal encostados ao seu corpo. Quando esses guerreiros eram informados a tempo da presença dessa arma, eles arrancavam de si todas as peças de metal que levavam, então mergulhavam no rio e lavavam, né, cuidadosamente seus corpos e tudo aquilo que tivesse em contato. Não sem motivo, como explica o autor, porque a arma causava o efeito de fazer cair os cabelos, fazer cair também as unhas das mãos e dos pés. Tudo que era vivo, lamentava ele, né, tornava-se pálido e fraco com esse vento da morte. Também foi uma tradução feita, né? Isso aqui parece, para mim, no meu entendimento, a pessoa que botou isso por escrito, que ela estava descrevendo uma arma radioativa. Ah, mas como pode? Há mais de 5, 6, 7, 12 mil anos atrás. Como pode, eu não sei. Eu sei que a descrição é de uma arma radioativa. Para mim, a descrição é essa. Agora, cada um é livre de fazer o seu entendimento. Continuemos nos livros sagrados hindus. No 8º livro, encontramos, de novo, Indra, em seu radiante carro celestial. Pois bem, entre todos os homens, escolheu a Indistira. Os nomes são um pouco complicados. Quem era Indistira? O único que, em seu invólucro mortal, pele e osso, né, é capaz de entrar no céu também. Aqui não se pode deixar de notar um paralelo com os relatos de Enoque e Elias. Se vocês lerem os relatos de Enoque e Elias e procurarem no Mahabharata, no 8º livro, a história que Indra
e de Indiastira, vocês vão ver esse paralelo muito parecido, as histórias são muito parecidas, só que, de novo, o livro hindu é muito mais antigo do que a Bíblia. Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:23, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse, ou Revelação, como queiram chamar, 11:3, e o próprio Salmos, né? Temos o Apocalipse é 11, 3 ao 12, os Salmos 18:30. No mesmo livro se diz assim que Gurkha, o que é Gurkha? Gurkha é um imperador, Gurkha é um guerreiro, um sábio, também já achei como uma terra, uma localidade. Então pode ser todas essas coisas, tá? E eu não sei do que se refere o livro, mas diz aqui que Gurkha, aqui parece que é uma pessoa, de bordo de uma possante vimana, arremessou um único projétil. Olha a palavra, projétil. Foi assim que foi, né, tirado lá do texto original hindu e foi colocado em inglês. Projétil. Sobre a cidade tríplice. O que é a cidade tríplice? Eram 3 cidades próximas, muito densamente povoadas. O relato usa vocábulos como os termos na memória de relatos de várias pessoas testemunhas, fazendo aqui uma similaridade, né, com aquele atol de Bikini, o que as pessoas viram no atol de Bikini, 50 e pouco, não lembro mais, e com esse relato. Então, esses são relatos parecidos da explosão, da consequência dessa explosão. Então, parecia o quê? A primeira bomba de hidrogênio no atol de Bikini, né? Fumaça branca incandescente, aqui já é o texto, fumaça branca incandescente, o texto fala sobre Gurkha. Fumaça branca incandescente 10.000 vezes mais clara que o Sol, ter-se-ia levantado um brilho imenso, e assim reduzindo a cidade, ou as 3 cidades, a cinzas. Quando o Gurkha passou de novo com seu veículo, parecia um bloco radiante de antimônio, quando passou por cima do cronista que escreveu a história, da testemunha ocular, falou que parecia um bloco radiante de antimônio. E para os filósofos, que seja registrado que foi no Mahabharata que se disse que o tempo é a semente do universo. O que quer dizer isso, essa frase? O tempo é a semente do universo, que pode passar o tempo que for, que a semente que foi plantada lá atrás, um dia ela vai florescer, um dia, o entendimento disso é que um dia vamos chegar à realidade, colher os frutos da realidade. Então, eu botei aqui só para a gente ter uma ideia filosófica do que é. Vocês viram, bloco de antimônio radiante após uma explosão. Não me parece... Pode ser fantasioso? É muito fantasioso, mas a gente vê isso hoje em dia. Quando um caça moderno tem uma explosão muito grande que ele passa por cima e ainda reflete um caça, um helicóptero, ainda tem algumas partículas, algumas moléculas dessa tal explosão, ele fica radiante na parte de baixo, fica refletindo. Então, sabe, não é tão assim ilusório, mas foi escrito há mais de 5.000 anos atrás, né? Então, 5.000 anos atrás não tinha jato. Ou tinha. Em comparação também com os livros tibetanos, que também é outra pancada, aqui eu vou me referir ao Tantijuna e o Kantijuna, que eles mencionam que haviam máquinas voadoras pré-históricas, aqui a história fica muito ruim, que chamam de pérolas do céu, tinha até esse nome, pérolas do céu. Ambos os livros acentuam expressamente que esse saber era secreto ao povo em comum e não destinado ao público. Porém, esse nome aqui que é meio estranho de falar, eu vou falar de um outro livro. Porém, no Samarangana Estrandara, eu já fiz essa palestra 44 vezes, esse nome não sai de jeito nenhum. Há capítulos inteiros que são descritos como naves aéreas, cujas extremidades emanavam faiscando fogo e mercúrio. É muito detalhe, né? Naves aéreas emanavam das suas extremidades faiscando fogo e mercúrio. Como as pessoas podem não escrever que era mercúrio? Deve ser pelo cheiro, né? A etimologia da palavra fogo, para tentar a gente poder entender, em escritos antigos, não deve ter necessariamente o sentido de fogo aceso, em total, né? Em total, nós não podemos notar ou constatar cerca de 40 espécies diferentes de fogo, que se relacionam, em sua maior parte, a fenômenos esotéricos, exotéricos, magnéticos, mágicos, místicos, frequenciais. Então, na grande maioria dos casos, a palavra fogo não se refere a fogo literal, escrita pelos povos antigos. Para nós é difícil acreditar que nos povos antigos soubessem
que é possível obter-se energia de metais pesados e como se procede para assim conseguir. Por outro lado, não devemos tornar a história tão simples a ponto de rejeitar os velhos textos em sânscrito, como se fossem mitos. A multiplicidade dos pontos aqui citados, extraídos dos escritos antigos, faz com que a suspeita se torne certeza de que na antiguidade houve encontros com deuses voadores, ou seres voadores, ou adiantados tecnologicamente falando. Como agora vamos falar do descrédito, né? Como no velho método do infelizmente inventado, isso não existe. Isso são erros de tradução dos autores ou copistas. Poxa, erraram em muitos detalhes. Nesse ponto, já não podemos avançar mediante ao novo esquema de pensamento, já não podemos evoluir, já não aceita de cara, não quer aceitar de cara, fica difícil, não quer examinar, não quer refletir, não quer estudar, já fica difícil a gente continuar. Já para isso, que possamos abrir, né, que a gente possa avançar, nas clareiras, né, no matagal do obscurantismo, onde se esconde, né, o nosso passado, o que nós temos que fazer? Como os fenômenos de tais naves espaciais, ou alguma coisa que passou no céu e foi avistada, nos obscuros tempos até pré-históricos, essa aqui foi uma paulada, e sim, inexplicável, e também fica em aberto para a interpretação plausível, assim como o fenômeno das frequentes descritas armas pavorosas, as de destruição em massa, das quais os deuses se utilizavam ao menos uma vez nos textos do Mahabharata, obrigando-nos à meditação. Agora vamos ver o texto, né? Veja o texto abaixo. Eu vou citar a transcrição do texto em sânscrito, feito por Dona Parvina, né? Feito por R.C. Roy, em 1839. Olha o que ele escreveu, que ele transcreveu do original. Primeiro para o inglês, né? A gente traduziu para o português. Era como se estivessem sido soltos os elementos. O sol girava em círculos, queimando pela incandescência da arma. O mundo cambaleava de febre. Elefantes, atormentados pelo calor, corriam loucos para cá e para lá, procurando proteção contra o terrível ataque. A água fervia, os animais morriam, o inimigo era ceifado, e a fúria do fogo fazia com que as árvores, como nos incêndios florestais, caíssem em fileiras. Os elefantes rugiam pavorosamente e caíam mortos no solo por toda a vasta área. Os cavalos, carros de combate, se queimavam e tudo parecia como depois de um incêndio. Milhares de carros foram destruídos. Depois de um incêndio profundo, desceu sobre o mar. Cadáveres tombados, ventos começavam a soprar e a terra clareou, oferecendo-se um quadro horripilante. Muitos mortos, haviam muitos sido mutilados pelo horroroso calor, não mais parecendo gente, deformados pelo calor. Nunca antes havíamos visto uma arma tão pavorosa e nunca antes havíamos ouvido falar de tal arma. O cronista que conta, ele conta assombrado, conta assustado, apavorado, o efeito de uma arma que ele julga ser dos deuses. Aqueles que escapavam, né, continua o relato, banhavam-se assim as suas armaduras, porque tudo estava coberto pelo sopro mortal. A palavra lá diz que era um sopro mortal, um alento de morte, tinha cheiro da morte. Mais uma vez lembra a radioatividade. Bom, dos deuses, como se dizia no poema épico de Gilgamés. Será que o alento venenoso do animal celestial, por acaso, te haja atingido? Gilgamés fala do animal celestial, ou seja, da coisa que voava, da coisa que voava. Será que isso atingiu? Gilgamés também faz uma citação sobre essa máquina, sobre esse ser voador. Será que o alento... Não, seja ali. Alberto Túlio, ex-diretor da divisão egípcia do Museu do Vaticano, encontrou um fragmento da época de Tutmés III, quem conhece bem aí o Cândido. Tutmés III, que viveu há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Ali no texto se comunica que os escribas enxergaram, vinda do céu, uma bola de fogo, cujo alento era de mau cheiro. Tutmés III e seus soldados observaram esse espetáculo até que a bola se afastou em direção ao sul e se perdeu de vista.
Para vocês terem uma ideia, né, temos aquela linha direto das pirâmides, temos o delta do Nilo, as pirâmides, mais para baixo o Alto Egito, então se perdeu ao sul, foi para trás, né? Foi para trás, se perdeu ao sul. Bom, todos os textos citados são originários de milênios antes da nossa era. Pensem nisso. Notemos o seguinte, os autores desses diversos textos viviam em diferentes lugares, continentes e em culturas e religiões totalmente diferentes uns dos outros. Não se conheciam, não tinha comunicação, não tinha celular, ninguém se conhecia. Os mensageiros ainda não existiam. As viagens internacionais ainda não constavam na ordem do dia. E falando sobre todas as inúmeras fontes, contando todas elas, mais ou menos, a seu modo, as mesmas coisas, as mesmas aparições, os mesmos avistamentos, será que então havia nos cérebros de todos esses autores de crônicas, livros sagrados, mitologia, história contemporânea, etc., a mesma informação, a mesma história? Será que é isso mesmo que a gente quer acreditar? Que todo mundo combinou, mesmo sem se conhecer, mesmo em épocas diferentes, vamos mentir junto? Isso eu acho ilusório. A mesma invenção, a mesma informação, ou talvez teriam sido todos eles perseguidos, quase que maniacamente, de forma compulsória e sistemática, pelos mesmos eventos, já que eles foram dormir, sonharam com as mesmas coisas, em locais diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes. Será que todo mundo teve o mesmo sonho? Pelas mesmas descrições, pelos mesmos fenômenos, Bom, mas aqui a gente vê o papel de Gilgamesh, os escritos esquimós, os índios pele vermelhas, os norte-americanos, né, os povos indígenas do Brasil, as tribos africanas, os povos nórdicos, então, eu nem entrei nessa questão que a gente vai ficar o dia todo. Os povos tibetanos têm muita história, e muitas outras fontes, aí temos chineses, japoneses, coreanos, mongóis, pessoal lá no meio da Sibéria conta a mesma história. Será que está todo mundo mentindo? Espalhados, né, muitas fontes espalhadas pelo mundo. Será que estão todos mentindo, como eu perguntei? Será que todos relatam, por acaso, as mesmas histórias sobre deuses voadores, viagens às estrelas, homens, pássaros, carruagens celestiais, carruagens de fogo, ou ainda estranhos veículos e horríveis catástrofes ligadas a esse fenômeno? Todos sabemos que não é possível que todas essas civilizações tivessem, em épocas tão distintas, um frenesi ilusório dos mesmos relatos, uma imaginação coletiva das mesmas coisas. Isso é muito ruim de acreditar. Imaginação coletiva das mesmas coisas fica difícil. Não mesmo. Os relatos quase que uniformes só podem ser oriundos de fatos. Portanto, podemos até considerar que ocorrências pré-históricas, de alguma forma, tenham inflamado suas narrativas, né? Um ponto de partida. Mas, mesmo assim, como poderiam ter acontecido isso em escala global, mesmo que fosse um fato isolado em uma determinada região? Como é que se espalhou para o mundo toda essa conversa? Não se conheciam. Como poderia? Não, falavam idiomas diferentes, culturas diferentes, não tinham contato. Como isso? É por isso que eu pergunto no final da palestra, como? O como é que é difícil. Ponderamos o seguinte, vamos ficar no âmago das suas reportagens exclusivas, né? Como é hoje, né? O fato real, sim, o acontecimento descrito com previsões. Esses parecem não ter sido inventados, tantas localidades e em diversas épocas e em culturas diferentes. O que acham? Tinham acontecimentos que tinham previsões de anos. E até, bom, vamos para o final. Vamos construir um exemplo, todo mundo junto, vamos prestar bem atenção no exemplo, que aqui a gente vai ter uma ideia melhor do que tudo isso, que esse monte de pergunta, esse monte de minhoca, né, que eu coloquei na cabeça de vocês, no bom sentido, esse monte de pergunta que está aflorando agora. Vamos construir juntos, vamos prestar atenção para construir um exemplo. Digamos que lá pelos idos dos anos 60, mais ou menos só para ilustrar, por aí, em uma região remota de mata fechada no coração da África, desce e pousa pela primeira vez um helicóptero de época, tá? Aquele do tipo grandão, feioso, né? Bem barulhento, enorme, fazendo um estrondo danado. Bom, nenhum habitante local indígena jamais teria visto tal máquina ou aparição. O mesmo, com um enorme estrondo de seus motores, ele, enfim, aterriza. Agora, o tal helicóptero que pousou em uma cadeia, ou seja, em um local, numa clareira, né? Abertura, né?
não tem as árvores, pousou, tipo assim um campo de futebol, para a gente poder ilustrar, uma clareira rodeada de árvores por dentro da vegetação, só para a gente poder entender. Vai aos poucos diminuindo a rotação de seus motores, com isso fazendo menos barulho. Enfim, um movimento. Então, abrem-se do nada as portas laterais e delas saem humanoides estranhos. São eles o piloto, o copiloto e toda a equipe tática de reconhecimento. Porém, todos usam seus uniformes de campanha e acessórios, tipo capacetes, coletes, mochilas, luvas, botas, rádios, armamento, etc, etc. Todos eles caracterizados, todos cobertos com a sua roupa de campanha. Bom, até aí está todo mundo entendendo tudo. Agora vamos para a parte que eu vou cutucar vocês. Eles fazem um breve reconhecimento da área em torno do helicóptero, olha, coisa e tal, não vê nada de interessante, e agora que vai vir um exemplo. Do nada eles cismam de ir embora. Agora que vai entrar o exemplo. Os locais ditos selvagens, incautos, indoutos, comuns, chamem como assim achar melhor. De longe, a certa distância segura, escondem-se atrás da densa vegetação. Temerosos, né? Porque ali na mata fechada, ao redor da clareira, olham esses eventos assim, atenciosamente, assustados. Melhor dizendo, apavorados, estáticos e até inertes. Nesse momento passa muita coisa na cabeça desses selvagens que estão observando aquilo tudo. Então, não acreditam no que os seus olhos acabam de presenciar. As criaturas viajantes, vindas dos céus, de um pássaro de fogo, colibri alado, carruagem celestial, etc. Depois de alguns minutos, e sem prévio aviso, e por um motivo que os selvagens não conseguem explicar, os viajantes do pássaro de aço, os seres divinos, os deuses, vão embora. Então o helicóptero começa a aumentar o seu barulho, ou seja, o barulho dos motores, e lentamente começa a subir. Eleva-se, ganha altura, faz mais barulho e vai desaparecendo nos céus. Para os selvagens, uma experiência única e inacreditável. Agora somente o som pode ser ouvido, cada vez mais longe, cada vez mais distante, cada vez mais baixo, até não se ouvir e não se ver mais o helicóptero, que eles nem sabem o nome, não se ver mais nada. Tá legal? Não. Agora que começa o problema. Bom, agora que começa o verdadeiro problema, a confusão. Prestem atenção às perguntas. Como é que os selvagens vão contar sobre esse assombroso encontro com os seres dos céus? Os deuses? Como? Agora é que a porca torce o rabo, né? Ou seja, ferrou. Como falar isso para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos? Como? Como iam explicar o ocorrido para as próximas gerações? Como? E de que forma essa narrativa coletiva irá ilustrar todos esses fatos com o conhecimento e a cultura dos locais que presenciaram tais coisas? Como? Bom, também tem outra. Já ia esquecendo. Como contar isso aos anciãos da aldeia, ao chefe? Como é que você vai falar isso para o chefe? Como? Agora, a segunda fase da história. Teremos o famoso telefone sem fio, de boca a orelha. Permanece a pergunta. Como? Bom, gente, a palestra se encerra aqui. Só para ajudar na ilustração, no filme Jornada nas Estrelas, né? Capitão Kirk, coisa e tal. Num dos episódios desses novos, o Spock, ele é transportado para dentro de um vulcão para não deixar o vulcão explodir e não exterminar um povo que mora ali, mas um povo teoricamente atrasado. E eles não podem ter relação com os povos, eles não podem ser vistos. Então a Enterprise fica debaixo d'água. Não sei se vocês já viram esse episódio. Passou na televisão aí várias vezes. Então o que eles fazem? Ele consegue cessar, ou seja, a erupção para, ele consegue cessar, ele explode uma bomba lá e consegue cessar a erupção do vulcão. Quando eles correm pela mata e eles fogem daquela situação, eles passam pelos selvagens, os selvagens se atentam a eles, e a Enterprise sai de dentro da água, eles são teletransportados para dentro da Enterprise
sobe dos mares, né, perto de um penhasco, e os locais, os selvagens, veem aquela situação. E na mesma hora um deles pega uma vara e desenha Enterprise no chão. Um sacerdote, um líder, né, deles desenha Enterprise no chão. E já sabe o futuro disso, né? Enterprise, ou o desenho da nave, vai ser venerado e adorado por gerações e gerações e gerações, e vai ser cultuado por esse povo, porque eles viram alguma coisa que deu entendimento, que tirou eles daquele sufoco, ou seja, exterminou a erupção do vulcão. E eles desenham Enterprise no chão. Bom, biografia, pesquisa feita através de trechos, 3 pequenas páginas do livro Eram os Deuses Astronautas, do escritor e arqueólogo suíço Erik Anton Paul von Däniken. Outras citações e pesquisas, não poderia deixar de ser, né, a Bíblia Sagrada, né, várias edições, a Epopeia de Gilgamesh, Deuses, Túmulos e Sábios, é um livro que eu tenho muitos anos, muito legal, de C.W. Searam, a Essência, né, tá ali, de Bhagavad Gita, livro indiano, por Swami Kinuanda, é ruim de falar esses nomes. A obra é explicada e comentada por Parahansa Yogananda. Bom, a construção textual, a adaptação da matéria, a finalização lógica, né, construindo um exemplo, minha pequena contribuição, Marcelo Carneiro. Desde já, muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha tirado os senhores da área de conforto. Muito obrigada, Marcelo. Tenho certeza que o pessoal ficou aí cheio de dúvidas e interrogações. O companheiro Cândido está com a mão levantada, quer fazer a sua colocação, Cândido? Esse é fera. Você está com o microfone fechado, Cândido. Primeiro é a consciência que entre um Deus maior, criador, o Deus da grande explosão primordial, o El, o Eterno, El Shaddai, nós temos entre nós e eles irmãos celestiais. Isso é entender que isso não está se falando de nada assombroso. Um grande cientista morto recentemente por esclerose lateral amiotrófica, o ELA, que ocupava a cadeira de Isaac Newton. Qual era o nome dele? Alguém lembra? Stephen Hawking. Exatamente. Antes de morrer, ele anunciou para que todos nós nos preparássemos que entre nós haveria em breve tempo a chegada de outras culturas ao planeta, dito por um cientista do porte dele, e que nos preparássemos que alguns poderiam ser amigáveis, outros não. O que mostra, em cima desta consciência do Stephen Hawking, que o Mahabharata, e o professor Marcelo deixou claro o uso de armas nucleares, narra o Mahabharata uma guerra nos céus, entre 2 povos visitantes à Terra que eram inimigos, alguns com a ideia de proteção a um povo primitivo. Imagine você passando de carro numa estrada e ver uma série de retirantes famintos. O que você faz? Para dar água, para dar comida, dar um biscoitinho, ajudar de alguma forma. Então imagine visitantes chegando num planeta de pessoas primitivas, dentro de cavernas. Isso deu a eles a vontade de ajudar, transcender. Mas teve outros que talvez estivessem aqui atrás de escravidão, principalmente atrás do que hoje todos nós cultuamos e se cultua no universo: a adoração ao ouro. O ouro é o metal que todos eles procuram, porque o ouro é uma liga leve e passa a ductibilidade, passa a energia com muita facilidade e é usado dentro dos módulos espaciais, por ser leve e facilitar a passagem dos íons elétricos. O Fabrício está citando aí que na Segunda Guerra Mundial, na área da Polinésia, na área das Filipinas, uma tribo viu pela primeira vez um avião inglês, era um monomotor, e eles ficaram perplexos com aquilo, e até hoje na ilha eles têm um monomotor feito de palha, que eles adoram por ter sido a visitação dos deuses. Então a falta da cultura gera uma série de coisas, agora que há algo misterioso, sem dúvida. Para vocês terem uma ideia do que era um Vimana, isso era um Vimana. O Vimana era uma nave com a forma de sino, por isso que quem olhar
templos hindus, vai ver muitos deles cheios de sinos. Aquilo é uma demonstração do que eles viram, os Vimanas que voavam nos céus. Quanto à colocação de na Índia ter esse tipo de histórico, e o Egito também ter tido esses históricos, porque a história do Egito é muito mística, e Israel, através da visita ao Monte Sinai, tudo se repete por similaridade, porque eles vieram e trouxeram esse tipo de visão. Enoque, por exemplo, no livro apócrifo da Bíblia, ele narra que ele sobe aos céus junto com os anjos, seres espaciais alados, e ele vê a lua e vê a estrela do sul, várias constelações que eles explicam para ele, falam sobre todos os nossos signos, as nossas constelações que dão origem aos signos. E interessante, quem for ler o nosso querido Enoque, vai ver que ele diz lá, quando ele voa, que ele conseguiu ver as carnes que correm e as águas vivas. Isso eu fiquei lendo, pensando, o que é a carne que corre? Ele estava na área do Oriente Médio, passou pela África, ele viu manadas de gnus, zebras, girafas, carnes que corriam. No exército ele não via aquilo nunca. E as águas vivas, era o oceano, com os seus ciclos batendo nas pedras, acostumado a um mar morto, sem movimento. Isso é fantástico. Tão fantástico, para encerrar, que o alemão, Hitler, na Segunda Guerra, tentou reproduzir os Vimanas como uma arma de guerra fantástica, onde ele estudou a elevação dessas Vimanas pelo magnetismo. Só para acrescentar que eu sou apaixonado por isso. Beijo a todos. Muito obrigado. Marcelo, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. O companheiro Flávio Augusto gostaria também de fazer uma colocação. Pode abrir seu microfone, Flávio. Presidente, muito boa noite, Cândido, boa noite a todos. Parabéns, professor. Uma honra estar aqui depois de um longo e tenebroso afastamento. E, professor Marcelo, muito obrigado pelo conhecimento. Eu realmente nunca tinha percebido. Algo de inacreditável tem no ar. Eu falo isso por um fato que chamou atenção, pelo menos do Brasil, que foi aquele fato de Varginha. Oficialmente não aconteceu nada, que é tudo ilusão. Mas quando a gente encontra com certas pessoas que estavam lá, algumas coisas são ditas e a gente fica perplexo, né? E aparece hoje, né, nos documentários coisas que nos fazem pensar. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: a Igreja Católica, o Vaticano, é a maior biblioteca do mundo. E gostaria de saber com o senhor qual o posicionamento oficial da Igreja Católica, sabedor nós, todos, que os maiores documentários do mundo lá estão. E não é tão aberto ao público assim, seja religioso, seja científico. Dizem que o maior filósofo dos últimos anos era o cardeal Ratzinger, né? Penúltimo papa. E ele faleceu. Será que ele deixou uma pessoa preparada? Creio eu que sim, não tenho certeza. Para continuar esse estudo, evoluir, talvez nós não estejamos ainda preparados para tomarmos ciência de muitas coisas, porque é umas coisas que a gente para e fica a pensar. E a palestra do senhor trouxe para a gente essa luz aí, coisas e coisas. Parabéns ao senhor, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, Patrícia e Dr. Cândido e todos aí do Rotary Club. Prazerão revê-los. É de Belo Horizonte, prestigiando a reunião, é irmão de maçonaria e vem da Abramil. E é do Rotary Vesper, mais importante de tudo. Patrícia, eu não estou conseguindo botar uma mãozinha, a hora que puder. Tá, não, pode falar, Laborato, pode falar. A mãozinha sumiu aqui, viu, Marcelo? Irmão Marcelo, muito obrigado pela palestra. E eu queria lembrar uma coisa: o que a gente sabe em geologia da Terra
é que 200 a 540 milhões de anos era um lugar só, o que pode justificar certas coisas comuns, depois terem se espalhado. Então, a Terra era um lugar que os geólogos acham espetacular, isso, inclusive, né? Se tiver algum geólogo aqui, inclusive a forma como eles raciocinam, né? Eu aprendi muito com os geólogos, porque a gente acha muito tempo, 100 anos, 200 anos, e eles raciocinam em milhões de anos. Então, eles abriram a minha cabeça um pouco mais sobre isso. A outra coisa que me espanta um pouco é que o primeiro elemento que a gente descobriu, assim, a humanidade atual conseguiu no laboratório fechar, foi o fósforo. E já foi em 1669, ou seja, foi ontem, né? Então, a tabela periódica e o tal chamado ferro, que foi sempre utilizado há 4 mil anos ou 40 mil anos antes de Cristo, ele, na verdade, sempre foi usado, ele não foi descoberto, ele existia. Então, é um detalhe importante, porque não foi descoberto em laboratório. E o tal famoso aço é muito recente, é uma criança. O aço é uma criança. Eu e o irmão Flávio Augusto, que viemos da terra do aço, né? Nós somos Presidente também. Tá rindo. A presidente também, ó. Presidente também, né? Pois é, presidente também. Então, você vê, e para fazer o aço, é igual você conseguir fazer na cozinha um arroz. Você precisa de botar antes uns elementos antes, né? Que a gente chama de liga. Se não tiver liga, não tem aço. Ou seja, se não tiver ali alguns elementos, você não tem um feijão bem cozido, nem um arroz bem cozido, nada dessas coisas. Então, tem muitas coisas muito recentes para a humanidade atual. Então, isso é a única coisa que fica, que eu procurei até olhar aqui, que eu me lembrei, é que os sistemas gráficos nossos, eles são variados, como são variados os povos. É latino, grego, cirílico, semítico. Então, todas aquelas coisas muito antigas, depois têm escritas diferentes, até chegar na escrita atual. Então, a linguagem da humanidade atual é uma outra. O que fica é o seguinte, bom, a única coisa importante disso é que os documentos dos quais isso foi extraído é que tem sua validade para poder dar sustentação à linguagem atual. Né? A sustentação é assim, então você tem que ter lá a tábua que foi atestada, essa tábua é original mesmo. A linguagem cuneiforme, ela está lá, é essa mesma. Para a gente poder ter uma conexão traduzida para a linguagem atual. Então, assim, é muito interessante, porque os sistemas gráficos vêm mudando, né? De acordo com tudo isso que você trouxe para a gente aí. Então, a humanidade foi muito rica ao longo de tudo isso. E é muito difícil mesmo raciocinar que alguém que se alimentava de tutano, porque naquela oportunidade as hienas comiam as pessoas, vai imaginar esse tipo de coisa. Então, é preciso mesmo ter vamos dizer assim, uma coisa que admite humanidades, eu diria, situações além da nossa, para poder, de fato, reconhecer que não dava para nós estarmos naquela época para sobreviver chupando tutano de animal para correr das hienas e estar imaginando essa tecnologia toda sem alguém ter dito ou ter ensinado. É muito difícil que a gente possa imaginar isso. Muito obrigado pela palestra, muito boa. Areja a cabeça da gente e chama atenção para muita coisa. Obrigado. Vamos lá, tem duas questões aí muito interessantes. Vou responder da pessoa, esqueci o nome agora. Marcos Lavorato. Oi, Carlos? Marcos Lavorato.
Não, antes do Marcos Lavorato. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Flávio Augusto é nome de romano. Flávio Augusto é nome de imperador. Imperador romano. Flávio Augusto. Ele é Vamos lá, metido Flávio pra Augusto. caramba. Não, mas ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou sobre a Biblioteca do Vaticano. Eu já falei isso numa palestra minha que eu fiz, mas tinha muitos religiosos. Eu quase infartei a galera. Eu falei, gente, olha só, biblioteca é uma reunião de livros, né? A etimologia da palavra. Mas a prática da etimologia da palavra, a biblioteca, você tem acesso para mexer nos livros. Eu não posso, então, chamar a Biblioteca do Vaticano de biblioteca. Ninguém tem acesso para mexer nos livros. Por exemplo, Flávio, você mexe nos livros lá? Marcos, você mexe nos livros lá? Cândido, você tem acesso aos livros lá? Então, me desculpe, não é uma biblioteca, é um acervo restrito. Biblioteca, no meu entendimento, é quando você tem acesso. Eu gostaria de ter acesso lá, mas para mim não é uma biblioteca. Você me desculpe, para mim é uma prisão, é um albergue, é uma prisão de livros, é uma penitenciária literária. Os livros estão presos, ninguém tem acesso aos livros, então me desculpem, não é uma biblioteca. É um monte de livro, um aglomerado de livros que ninguém pode mexer. Então, no meu informações contundentes que mexem com a cabeça de todos. E a religião, ela mantém um sectarismo e uma linha de conduta. A leitura desses livros invade exatamente esses pensamentos. Então para mim não é biblioteca. É um arquivo que eles não deixam ninguém saber justamente por causa da religião. Aí é que entra a religiosidade. Ou a falta da mesma. Não. Eu acredito que sabe aquela burrice todinha, aquele antolho, assim, são as pessoas geralmente na religião são muito sistemáticas. Se você prestar atenção, quando você lida com as pessoas falando de religião, eu até brinco que eu digo, eu não discuto nem religião, nem política, nem futebol, porque geralmente as pessoas religiosas, a maior parte, tem aquele sistema delas, é aquela religiosidade delas, entendeu? É aquilo, é meu, eu acredito nisso, é isso, e você não tem como falar. Eu vivia no meio de religiosos de padre, eu era catequista, fui catequista há muitos anos, até formada pelo Monsenhor Negromonte, que era a primeira turma de catequistas formadas. Então, eu conversava com aqueles padres superiores, com toda aquela religiosidade toda, que nós conversávamos, eu era muito xereta, como sempre fui. Então, eu perguntava, falava, eu sempre fui um horror, eu menina com 13, 14, 15 anos, eu discutia com o padre, eu era atrevida, sempre fui. Então, eu perguntava determinadas coisas, por que isso, por que aquilo? Ele dizia, não, isso são segredos disso, daquilo, segredo daquilo. Mas tanto segredo, como é que a gente vai aprender a religião com tanto segredo? A gente não tem que saber muita coisa. Então, eu perguntava sobre a vida de Jesus, sobre isso, sobre aquilo, até discutia o negócio de Maria ter ficado grávida do anjo, tudo bem que todo mundo falava, como é que abaixou... Então, é interessante. Então, eles fazem isso porque tem muita coisa lá. Eu conversando com vários padres, tem muita coisa lá nessa biblioteca, porque tem muitos livros, mas não. É um arquivo religioso, que é restrito às pessoas aos papas e alguns que trabalham lá, porque deve ter gente que trabalha, que arruma, limpa aquilo, ajeita. Então, é um arquivo restrito. Aquilo para a gente ter, ninguém nunca vai ter, a não ser papa, tem que ser papa para chegar lá e ver aquilo, ou meia dúzia que trabalham lá, deve ter isso, né? Porque por exemplo, isso tudo que você falou, para mim, tem muita coisa da espiritualidade. A espiritualidade, que é essa coisa de cada vez as transformações que o mundo foi tendo, essas transformações, essas coisas todas, eu acho que tem muita religiosidade nisso, tem muita espiritualidade, porque são transformações que a gente vai fazer, e tudo que vem de lá, nós estamos aqui. Você vê que a gente não resolveu ainda nada com todos esses conhecimentos, com tudo isso que nós tivemos, nós até hoje, muita coisa nós não entendemos. Não é verdade?
Quando você lê determinadas coisas, você diz, então, para mim, foram essas transformações que foram passando Para mim, a espiritualidade está muito nisso. Foi passando de uma época para outra, até chegarmos aqui em 2025, que continuamos imbecis do mesmo jeito, sem conhecimento de nada. Minha esposa hoje fez um comentário muito interessante. Ela falou que o Elon Musk está com um planejamento aí de foguete, disso, daquilo, para colonizar Marte. Aí eu pensei assim, poxa, poderia dar cestas básicas na África, poderia tirar o deserto do Saara, transformar numa nova Amazônia, poderia fazer cidades submersas no Oceano Atlântico, Pacífico. Tanta coisa para fazer aqui no planeta, né? Não, ele vai para Marte, Aqui mesmo, em Copacabana, as calçadas lotadas de mendigos. Em vez de você pagar milhões para fulano, para Beltrano, arrumava uma fazendas assim para abrigar esses mendigos, para eles trabalharem, ensinar agricultura, ensinar uma porção de coisa e pelo menos colocar essa gente no lugar. É difícil fazer isso? Quem é que quer fazer? Você já pensou, não podia ter aquelas fazendas para botar os mendigos, aquele pessoal família? Isso não dá voto. O que dá voto é trazer artista do estrangeiro para dar milhões para cantar meia hora mal e porcamente e ir embora. Com passarela exclusiva. E isso dá voto. Marcelo. Não desenvolvemos nada, gente. Olha que tanta coisa, tanto estudo, tanta coisa. Nós continuamos os imbecis eternos. É ad eterno. É o ouro, a ambição. É uma palavra imensa. É isso. Ambição. É você querer um poder, é querer dinheiro, é querer coisa. Acabou a fraternidade, acabou o companheirismo, acabou o amor. Amor agora é sexo. Acabou o amor. Amor é sexo. Se você não tiver sexo, já era. Então, isso é que nós temos que nos desenvolver, é isso. Que a gente tem que estudar, que a gente tem que saber o amor ao próximo. Está aí a Bíblia. Deus acima de tudo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O dia que você cumprir esse mandamento, vai ser um mundo maravilhoso, gente. Não precisa de ir para lá, para aqui, para colar. É amor ao próximo. O dia que você trabalhar para ajudar o teu próximo, o mundo vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Marcelo e Lavorato, eu queria fazer uma consideração rapidinho, até pelo que o Lavorato falou. Nós estamos encerrando a reunião, estamos próximos ao encerramento, mas é só para aquecer. Hoje a reunião está extremamente científica, e a nossa história regida fala a favor de um tempo de 6 a 7 mil anos de vida retrógrada. No entanto, quando você vai ao sudeste da Turquia, você vai visitar uma área arqueológica chamada Göbekli, que tem aproximadamente 12 milhões de anos. 12 mil anos, perdão. 12 mil anos, o que dobra esse tempo. Então, o ser humano já habita o planeta de diversas formas e foi dizimado, ora por uma grande catástrofe, ora por uma grande gelada, um grande esfriamento da Terra, mas a história do ser humano na Terra é antiga. E a colocação do Lavorato a respeito do homem primitivo, que estava na caverna, comendo tutano, e de repente ele se transforma num ser hábil, o Homo habilis, saindo do Australopithecus, passando pelo homem de Neandertal, um homem com uma cara 2 vezes mais larga que a minha, com uma testa maior que a minha, com um supercílio avançado, um olho postado como se fosse um farol de um automóvel. Esse era o homem de Neandertal. Só que o que se fala hoje, a nível de futurólogos, pessoas que estudam a parte científica, a visitação de seres espaciais no planeta no passado, falam que eles vieram à Terra atrás de quê? De minérios. Por quê? É como o americano faz, vai na guerra do Vietnã, mata, e os seus navios traziam o quê? Traziam manganês para os Estados Unidos, junto com o ferro, fazer o aço. Então, os navios levavam soldados e traziam manganês de graça, tudo pela guerra. Então, o cara chega aqui, lá de cima, encontra um planeta virgem. Ele vai ter que cavar a terra, tá certo? Ele desceu numa nave, vai cavar a terra.
Eu pergunto ao Evaristo, tu viesse de Mustang, de Mercedes-Benz, tu ia cavar a terra para tirar umas cebolas ou tu ia chamar um cara dali para fazer? Eles chamaram, só que eram neandertais, grotescos, grosseiros, não entendiam a cultura e o domínio da ordem. E aí a engenharia genética transforma o homem de Neandertal no homem habilis, no homem erectus, num período de tempo. E aí sim, esse Homo erectus, entendendo melhor as ordens, foi para as minas apanhar o ouro para eles levarem para cima. Então, por isso que existe a ausência do elo perdido entre o macaco e todas essas derivações, até que nós cheguemos a um homem tão perfeito. Houve uma purificação genética. A mesma engenharia genética que falamos hoje com a Dolly, eu tive a oportunidade de ver a Dolly lá na Escócia, tá certo? O ser humano criou um animal. Então, o ser humano foi transformado, como eu disse, pelos nossos irmãos celestiais. Isso aí é fantástico. Obrigado. Presidente, com a palavra. Deixa eu só fazer um adendo rápido. Só perguntar aqui o Lavorato a data que ele deu para essa união aí, segundo aí o estudo das rochas, né, das pedras, com quanto tempo estava todo o bloco junto? Quantos milhões de anos? De 200 milhões a 540 milhões de anos. 200 a 500... Pangeia. A Pangeia então você acredita que é a disseminação da cultura porque estava todo mundo junto, certo? Que o espaço geográfico era junto. Então você acaba de admitir publicamente na frente de todo mundo, e eu estou satisfeito, ganhei minha noite com a tua palavra, que o ser humano está na Terra esse tempo todo. Se difundiu a cultura, tinha ser humano, tinha ser inteligente. Com certeza. 240 eu não sei se eles estavam aí, mas eu sei que a Pangeia... Eu não sei se eles estavam aí. Eu não sei se o ser humano estava aí. E a geologia mostra que a Pangeia... Agora que eu vi pro Coutinho lá, que eu gosto, ó. Agora eu te peguei. Sei. Não, eu não sei. O ser humano não sei. Você sabe. Estou contigo. Eu sei isso que eu vi. Foi descoberto o cemitério. Não, esse período provavelmente animais, plantas que são mais antigos do que nós estavam por aí. Porque a questão toda... Mas animais e plantas não difundem cultura. Não. Mas a informação ter espalhado tem que ter servido inteligente, ser humano. Não posso dizer que o ser humano estava aqui. Você disse. Período, você vê o vídeo lá, você disse. Mas então, a geologia... que você falou, havia um cemitério. Pangeia. Havia um cemitério o mais importante disso. Presta atenção, ó, 211 mil anos atrás havia um cemitério do Marrocos, com ossadas humanas. Então, 211 mil anos a gente já estava aqui. Aí, não satisfeito com isso, com 500 mil anos atrás, descobriram na Eritreia, Etiópia, uma trave de madeira carbonizada com datação de carbono construída pelo homem. 500 mil anos. Tá perto. Piora. Tem uma caverna na Grécia, pegaram um crânio humano dentro da pedra, tiraram e fizeram 550 mil anos. Só piora. Aí você ainda me dá quem vai nos dar essa resposta? Reencarnação eterna. Quem vai nos dar essa resposta? Só para fechar. Um instantinho, por favor. Por favor. É reencarnação. A gente está séculos vivos. A Patrícia está no comando. Era lá um macaquinho, reencarnou melhorzinho, aí depois veio até chegar o homem atual. Patrícia, tem um irmão querendo falar. Por favor. Tem um irmão querendo falar. Rodrigo. Alguém pedindo palavra. Deixa eu fechar aqui o raciocínio. Ok. Boa noite. Só um instantinho, Rodrigo. Lavorato. Muita coisa já existia. O encerramento, por favor. Muita coisa já existia, para que depois eu não sei quando foi que o homem entrou. Não sei quando ele apareceu nos nossos estudos. Mas o que vai nos ajudar muito são essas pesquisas das geleiras famosas que estão por aí, né? Aí são os estudos que vão trazer para a gente isso. Por quê? A gente está num sistema pequeno. Nosso Sol é pequeno. Tem os outros enormes, de primeira grandeza, aquelas coisas imensas. Então, a gente é um grãozinho de areia. A Terra é um grãozinho de areia nesse sistema inteiro.
É verdade. Quando ela não some. É verdade. Obrigada, Lavorato. Tem o companheiro Rodrigo que gostaria de falar. Pode abrir seu microfone, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo, irmão de maçonaria, seja bem-vindo. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Não. Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Guimarães. Vim a convite do Marcelo Carneiro, professor, grande mestre. Eu também acompanho um pouco esse nível de estudos, né? E recentemente foi descoberto que cada espécie de Homo sapiens ele tem um DNA específico. Ele não é um ser humano, ele é um tipo de espécie humana. Por isso que existem vários tipos de crânios e formatos diferentes. Isso a ciência já comprovou, tá? Porque todo DNA tem uma assinatura. Quando você quebra essa assinatura, famosa assinatura chamada Nome de Deus, no DNA, quando você tira ela, você quebra. E toda espécie de Homo sapiens, ela tem um DNA diferente. Então, isso aí já é uma coisa que a ciência fala. Em segundo lugar, em relação a Elon Musk, a gente está falando de gerações de famílias que estão forjadas no fogo, né? Ah, mas ele não é o rei, não é um príncipe. Tudo bem, mas vamos lembrar o seguinte, o tio dele era espião da Alemanha. O tio dele escreveu um livro dizendo que um tal de Elon estudaria Marte. O tio de Trump era cientista do FBI. Ele foi a única pessoa que teve permissão após a morte de Tesla a ter acesso ao fósforo, a mando do FBI. Então ele leu e falou, não tem nada não, só tem rabiscos aqui que não interessam. Mas sabe que a tecnologia de Tesla é usada a nível militar, né? Então, assim, ele também escreveu um livro onde um tal de Trump, na verdade não é Trump, era o primeiro nome de Trump, que seria o garoto que pegaria um menino e levaria para conhecer o mundo, né? Viajaria o mundo. Então, assim, são famílias que vieram através de muito conhecimento e hoje chegaram aonde chegaram. Elon Musk falou diversas vezes na sua rede social, na sua própria rede, que ele não tem medo de ir para o inferno, porque lá estará a maioria dos seres humanos que passaram pela Terra. E antes disso, ele também falou que ele vai lutar contra Deus até a porta do céu, se for necessário. Então, ele tem um específico ritual de vida, um estilo de vida, onde ele se enquadra meio que anticristo, vamos dizer assim, não sei se seria exatamente isso. Né? Então, a gente está falando de pessoas que são muito místicas, porque essa galera de alto patamar é uma coisa que eles sabem muito, é o misticismo. Nós, povos humildes aqui de baixo, somos pessoas que aprendemos a não enxergar isso. Né? A gente não pode olhar para o céu, mas a igreja é a instituição que melhor tem um telescópio do mundo, que nem a NASA tem fabricado pela Zion. Então, assim, tem dois, nem a NASA tem. Então, a gente tem que enxergar que esse buraco é mais embaixo. Né? Quando a gente fala desses caras que estão explorar Marte, teoricamente, ele tem uma das maiores empresas do mundo e que mais tem investimento é a do Elon Musk, que perfura fósforo para fazer túnel e faz aqueles, como se fala agora, fugiu o nome, aqueles esconderijos para uma bomba nuclear, uma guerra nuclear. Vocês sabem o que eu estou falando? Agora está fugindo o nome. Então, assim, a empresa que ele não gosta de divulgar é exatamente essa, que faz perfuração e bunker, né? Constrói bunker. Ele já falou algumas vezes que a intenção de colonizar Marte não é levar o homem para o espaço, é ele conseguir fugir de algo que ele descobriu na Antártida. Isso significa que não existe história na Antártida anti-brasileira, no contexto dele, que ele conseguiu, o pouco que ele pôde falar. Então, ele pode enxergar que seria o quê? Se existe um juizado final, ou algum acontecimento, ou qualquer coisa parecida desse nível, eles estão tentando ir para Marte para fugir, voltar e tentar tomar conta da Terra. Por isso que ele faz robô, porque ele não quer depender de ser humano. Ele quer poder tomar conta da Terra com as máquinas trabalhando para ele e os humanos que morrerem num conflito nuclear ou algo qualquer tipo, eles vão poder estar fora um pouco e
e depois retornar para a Terra e tomar conta disso aqui de vez com toda a tecnologia que ele tem. Então, Beleza, tudo Rodrigo, que eu... beleza. Bom, é isso. Gente, desculpa qualquer coisa, se eu... Prazer te receber, Rodrigo. É que a gente também, eu sempre falo isso, é para evitar ficar prolongado e a gente terminar num tempo hábil, não ficando cansativo, para que nós possamos estar sempre juntos. Companheira presidente Magluta, obrigado você, Rodrigo, pela excelente exposição. Um beijo para todos. Um beijo para ti, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. A casa é tua. Muito obrigada a todos pela presença. Marcelo, gratidão pela tua apresentação. O assunto é polêmico, fica todo mundo aí cheio de ideias e pensamentos, mas é bom essa dinâmica, essa polêmica toda. Vamos todos dormir pensando no assunto. Então, de novo, agradeço a participação de todos e convido a quem queira estar conosco na próxima terça-feira no Clube Germânia, às 19 horas. Tá? Estaremos lá num companheirismo, num bate-papo e trazendo à tona mais polêmica para alimentar a noite. Por favor, Ingrid, coloque o nosso sino e o hino à bandeira. Agradecendo aos 33 pessoas presentes nessa reunião. Número extremamente simbólico. Muito obrigado. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado Boa a noite. todos. Encerramos a 20ª reunião do período. Marcelo, obrigado a todos os irmãos presentes, todos aqueles amigos que vieram prestigiar. Uma noite incrível para todos vocês. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos Boa noite a todos. Marte. Vamos para Marte. Boa noite a todos. Vamos pro Tá Débora, bom vamos festejar a demais. véspera. Pela boa, Linda reunião. pela bela Pela véspera. reunião. Durão, obrigado por você ter vindo, Durão. Espero que tenha gostado. Muito Obrigado a você. obrigada. Tá.